Após os eventos do torneio Haitai no anime, um curto mangá foi criado para mostrar o que havia acontecido com os prisioneiros no Corredor da Morte. Tal mangá ficou conhecido como Baki, Revenge Tóquio, e é ele que vamos apresentar hoje. O vídeo começa com um narrador pontuando: o título de Kaiô, é aqui que se reúnem aqueles que o almejam. Nos era mostrado os monges realizando os katas de treinamento enquanto os sons de gritos ecoavam pelas montanhas. E dentro de um edifício, longe dos gritos, alguém dizia: pinturas de doces. Eu não poderia te dizer quantos ele fez, mas sim, ele só pinta doces. Eles são muito bons, não acha? Eles vendem muito bem e por um bom preço, embora a nossa preocupação seja sim sua forma atual, né? Nos era mostrado Dorian suando bastante e a pessoa continuava: essa postura é uma forma de treinamento nas artes marciais chinesas, destinada a fortalecer nossa parte inferior do corpo, chamamos de Tantou, e ele está fazendo isso em um ângulo muito profundo. Questionavam: quanto tempo ele gasta fazendo isso? Respondiam: tá vendo aquele objeto, aquela montanha de doces? Então, ele não para até que tenha consumido a tigela inteira. Portanto, sua parte inferior do corpo trabalha constantemente. Ele ganhou 20 quilos desde que começou sua reabilitação aqui. Mas podemos realmente chamar isso de reabilitação? Enquanto o treinamento continuava lá fora, a pessoa continuava dizendo: a realidade da questão não é nada tão simples como uma reabilitação, é uma preparação. Preparação para algo muito grande, e ouso dizer que ele fez um bom trabalho se preparando. Quando Dorian terminava, seu corpo fumaciava e o narrador exclamava: o colapso do ego que não acaba, se preparando para a vingança. A cena cortava para um hospital. Lá íamos adentrando o local até chegar numa sala, onde estava o Dr. Nomoto Isao e o superintendente da polícia Utsumi Shunzou. O médico dizia para o policial diante de um computador nesse momento: dê uma olhada, essa é a termografia de Speck. Ele ainda está na cama, mas os músculos que estão sendo usados parecem coloridos pela temperatura do corpo. O calor que começou nos ombros de repente se espalha para ambas as palmas, e depois o peito, o estômago e as coxas, indo até as panturrilhas e atingindo as pontas dos dedos dos pés. A série de movimentos musculares dura cerca de 1 a 5 segundos, um intervalo de tempo incrivelmente curto. Superintendente, este período de vigília acontece inúmeras vezes ao dia, tá? O superintendente questionava: isso acontece várias vezes ao dia? Bom, não é o Speck no hospital, então eu não estou entendendo. O doutor respondia: é o Speck. Enviamos esses dados para o Instituto Metropolitano de Pesquisa de Esportes e Fisiologia do Exercício. Com isso, recebemos um relatório fascinante deles. Parece que ele está nadando, isso é dito no relatório. O superintendente questionava: nadando? Na água? O doutor respondia: mais ainda, é no exaustivo nado de borboleta. O superintendente questionava: nado de borboleta enquanto tá na cama? Como assim? O doutor respondia continuando: o que é mais fascinante é que as cores indicadas pela termografia mostram uma saída maior que o nadar na água. Do que ele está nadando? Não é água? O superintendente questionava: não é água, mas então no que ele está nadando? O doutor respondia: o mizuame líquido espesso e pegajoso de alta viscosidade como um fluido. Ele está passando por um oceano de líquido que é muito mais pesado que a própria água. Um nado de borboleta é extremamente pesado. Me diga, qual poderia ser o objetivo disso? O superintendente suava frio e a cena cortava para uma prisão. Lá na ala médica era comentado: Doyle, ele os rompeu por conta própria. Seus tímpanos. Bem, para começar, ele já estava cego, então foi um tremendo choque para nós. Questionavam: mas por que ele fez isso? Respondiam: quem poderia dizer? Mas quando Doyle chegou aqui, aparentemente ele disse algo bem estranho. Nos era mostrado o diretor que contava aquela história e ele dizia: bem, incapacitado ou não, você ainda vai ser completamente... Doyle interrompia dizendo: não, eu não estou incapacitado de forma alguma. Eu tenho o suficiente. Ao perder aquela coisa extraordinária chamada luz, obtive um grande tesouro. Para tomar o lugar da luz, portanto, diretor, o que você imagina? O que eu poderia obter? Nos era mostrado Doyle em uma cela e o diretor continuava contando: 1 ano e meio depois de perder a audição, Doyle fez algo estranho em sua cela. Ele pegou morcegos. O interior do quarto é totalmente insalubre, estava cheio de insetos, então morcegos procurando pegá-los se perderam ali.
Então ele disse algo estranho novamente. Nos era mostrado Doyle, sorrindo e dizendo: "A carne e a pele." A cena cortava agora para uma prisão numa ilha. Lá, enquanto adentrávamos o local, alguém dizia: "Aperto." Eles chamam isso de aperto, força de aperto. Força de pressão, espremer, agarrar e apertar. É isso que os dedos podem fazer, sabe? Eles dizem, se eles são poderosos o suficiente, você pode dobrar moedas com os dedos. Nos era mostrado um policial derrubando uma moeda sem querer. Ele olhava para a mesma e via a moeda rolando na direção de uma cela. O policial a seguia e dizia batendo na cela em questão: "Ah, não. Senhor Sikorsky, pode me devolver isso? Os funcionários não recebem muito e até essa única moeda importa para mim. Vai fazer diferença nas contas." O policial aguardava por alguns segundos e insistia nas batidas, até que escutava o som de moeda. Ele olhava para baixo, pegava a moeda em questão, arregalava seus olhos e contava. A moeda não estava só torta, ela estava amassada, amassada como uma bola de papel. Sabe, aquilo realmente me assustou. Aqui, dê uma olhada. Ele transforma moedas em bolas com os dedos, com o poder de aperto. Esse tipo de coisa é possível? Consegue ver? Consegue ver nesse exato momento o que ele está fazendo ali? Veja, ele está segurando na parede, uma parede totalmente plana. Eu não sei se ele está dormindo, se está acordado, eu não sei, mas sei que ele fica assim até de manhã todos os dias. A cena cortava para outro local, onde havia uma prisão de acrílico repleta de policiais mortos, e o narrador pontuava: "Uma cena de assassinato cruel, onde cadáveres de guardas rolam. Os policiais que chegavam olhavam assustados, viam um cérebro exposto, sangue saindo de uma extremidade, rostos arrancados, olhos furados e rostos explodidos. O alarme era soado, as luzes eram ligadas na direção de um prisioneiro, e voltávamos para momentos antes daquela tragédia. E Yanagi nos era mostrado. Em seguida contavam. Não tinha como saber. Ele poderia ter enganado os próprios deuses. Ele era assim desde que o colocamos lá. Metade da pele de seu rosto é de material acrílico, sabe? Ou ele estava olhando intensamente para um único ponto, ou era completamente cego. Nunca sequer disse uma palavra, uma única palavra, não disse nada. Eu tinha visto mais atividade em vegetal, para ser sincero. Foi tomada a decisão nesse momento, por unanimidade, de transportá-lo para um hospital regular por causa daquele estado. Ao ver o estado do prisioneiro, o policial armado respirava fundo e questionava: "Ô velhinho, consegue se mover? Ou você precisa de nós para movê-lo, hein?" O policial continuava contando ao fundo: "O que eu vi fora do vidro eu nunca vou esquecer enquanto eu viver. Os lençóis de repente começaram a balançar violentamente. Os gritos, sangue jorrando. Quando os lençóis finalmente caíram, o Yanagi já não estava mais lá. E restou apenas aquilo." Enquanto nos era mostrado o tanto de morte que havia restado naquele local, o narrador exclamava: "Uma vez que ele se move, a fuga da prisão está completa." E dessa forma, galera, com todos os prisioneiros no corredor da morte se preparando para algo grandioso, o vídeo chega ao fim. Se vocês curtiram, vocês já sabem, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. Dessa forma você terá acesso a material exclusivo que não podemos postar publicamente. Galera, Kengan Omega tá praticamente completo no canal. O final de Kengan Ashura também está aqui, então se for do seu interesse, vire membro. Solo Leveling também está completo, Solo Leveling Ragnarok já estamos nos semanais, porém está em hiato. O ponto é, um novo mangá se aproxima, então se você tem interesse de saber isso de primeira mão, então vire membro porque logo algo novo vem chegando para os membros. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela caso queiram me seguir, JetterZ no Instagram, colhem lá se quiserem acompanhar minha jornada na luta de braço e é isso aí. Galera, é isso, eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.